Como você pode negar isso completamente? Mas você negou. Eu disse que Gênesis abre a porta, mas nunca responde à pergunta a qual processo Deus usou para criar. Eu apontei claramente que muitos seguidores de Cristo, como Francis Collins, o chefe do projeto do genoma humano, que é um devoto seguidor de Cristo, acreditam na evolução como um processo, mas não como uma origem. Gênesis capítulo 1 não está tentando responder à pergunta: quanto tempo Deus levou para criar? Como Deus criou? Qual foi o processo que Deus usou para criar? Está silencioso. Gênesis não responde à pergunta: qual foi o processo que Deus usou para criar? O que Gênesis 1 responde, então? Ele responde à pergunta: quem criou? Ele diz, no princípio, Deus. Não, no princípio, o hidrogênio. O que é radicalmente diferente do relato da criação, ensinado por muitas pessoas aqui nesta excelente universidade. E a segunda pergunta que ele responde é: por que Deus criou? Qual é o propósito de Deus nos criar? Mas, em resposta à pergunta, como Deus criou? Qual foi o processo que Deus usou para criar? Não está lá. Uma das coisas que a teoria da evolução diz é que os humanos vieram dos macacos. Sim. E o que eu entendo do que está escrito na Bíblia é que os humanos foram criados à imagem de Deus. Isso. Agora, isso significa que fomos criados separadamente dos macacos. Isso é uma contradição, certo? Por quê? O ponto principal é que a Bíblia ensina que você não é um macaco. Você é um ser humano criado à imagem de Deus. Deus usou macacos para criar as pessoas. Eu não sei. Mas eu posso te garantir: ninguém provou isso. É uma teoria. Certo. Tem um pouco de evidência para apoiar, mas eu realmente enfatizaria o pouco. Eu acho isso muito questionável. Se você me der uma evidência sólida disso, eu aceito. Então, a ideia de macroevolução versus microevolução, é isso? Sim. É isso? Eu acho que há uma tonelada de evidências para a microevolução, mas onde estão as evidências para a macroevolução? É isso que me ajuda a entender essa questão. Charles Darwin fez um ótimo trabalho. E Charles Darwin pegou aqueles pássaros cinzentos e feios e os cruzou e cruzou até o ponto em que eles tinham exibições magníficas de penas e ficaram lindos. Depois, Darwin extrapolou. E é aí que eu acho que ele cometeu um grande erro. Ele extrapolou dizendo: e se eu consigo criar pombo e mudar a aparência dele em apenas alguns anos? Imagine o que poderia acontecer ao longo de milhares e milhões de anos. Bem, eu gostaria que Charles Darwin tivesse ido a uma fazenda de criação com um fazendeiro que cria gado, porcos, cavalos. Não importa quanto tempo você tenha, você nunca vai conseguir criar um cavalo a partir de um porco ou uma vaca a partir de uma mula. Por quê? Por causa dos limites do pool genético. Veja, tudo que Darwin fez foi pegar animais com o mesmo pool genético e enfatizar certas qualidades. Mas toda essa ideia de que você pode pegar um animal com um pool genético limitado e criar um porco a partir de um cavalo é impossível, por causa dos limites do pool genético. Então, esse seria um exemplo de uma pergunta que eu faria para alguém que insiste que viemos de macacos, que vieram de peixes. Sério? Isso é realmente sustentado por muitas evidências. Eu ainda não vi essa evidência. Mas microevolução, há toneladas de evidências para apoiar a microevolução. Então, obviamente, a microevolução acontece. Macro... Uau! Me parece que há uma agenda por trás de quase toda pessoa com quem converso que insiste que a macroevolução é verdadeira. E essa agenda é justificar o ateísmo deles. Isso é assustador.
Sim. Porque isso é intelectualmente desonesto. A questão é, para onde as evidências apontam? E se as evidências apontam que a macroevolução é verdadeira, ótimo. Com certeza. Mas se não há evidências reais para apoiar isso, não vou acreditar só porque quero justificar minha filosofia. A ideia toda por trás da macroevolução não é justamente que ela seria a microevolução, acontecendo ao longo de milhares e milhares de anos? Aí está sua evidência. Eu diria que isso é mínimo, mas você quer. Se você quiser aceitar isso como evidência, tudo bem. Posso pesquisar hoje à noite. Se voltar amanhã, trago informações para você. Se quiser, eu acho que você não deveria descartar completamente a ideia da evolução, quando há evidências que a apoiam. Se você ouvir com atenção o que eu disse, eu apontei que Darwin extrapolou dos experimentos dele com pombos para a macroevolução. O meu ponto é que eu não acho que ele tinha evidências suficientes para sustentar essa extrapolação. Mas todo o ponto dele é que, do mesmo jeito que ele viu os pombos se adaptarem daquela forma, então, levando milhares de anos, ele estava convencido de que nós poderíamos nos adaptar de maneiras incríveis. E a questão que eu levantei é, Darwin, você viu uma adaptação tremenda dentro de um determinado pool genético. Bem, ele ainda. Não há evidências de que, uma vez que você saia de um pool genético, você vai conseguir que um animal cruze para outro pool genético. Mas espera. Nunca vi prova disso. Mas eles não cruzaram pools genéticos. Nós estamos no mesmo pool genético. A evolução ainda está acontecendo. Como você pode negar isso completamente? Mas você negou. Eu disse que Gênesis abre a porta, mas nunca responde à pergunta a qual processo Deus usou para criar. Eu apontei claramente que muitos seguidores de Cristo, como Francis Collins, o chefe do projeto do Genoma Humano, que é um devoto seguidor de Cristo, acreditam na evolução como um processo, mas não como uma origem.